Imagine um país condenado ao fracasso econômico antes mesmo de tentar. Um país onde cada crise europeia significava caos total, enquanto os países ricos ficavam ainda mais fortes. Esse país era o Brasil do século XIX. E o que você vai descobrir agora vai mudar completamente sua visão sobre nossa história econômica. O Brasil vivia uma armadilha brutal. Enquanto a Europa ditava as regras do jogo econômico global através do padrão ouro, nossa economia estava estruturalmente impedida de seguir essas regras. Nossa própria elite intelectual insistia em aplicar cegamente teorias europeias que nunca poderiam funcionar aqui. Vamos entender como essa máquina de destruição funcionava. O sistema do padrão ouro exigia que cada país mantivesse reservas enormes de ouro ou divisas conversíveis para cobrir eventuais déficits na balança de pagamentos. Parece razoável, certo? Mas aqui está o problema que os economistas europeus jamais consideraram. Um país como o Brasil, exportador de produtos primários como café, tinha características completamente diferentes das economias industrializadas. Nosso intercâmbio per capita era muito maior que nossa renda monetária per capita. Em palavras simples, negociávamos muito mais do que efetivamente ganhávamos. Além disso, nossa economia oscilava de forma muito mais violenta, porque dependíamos totalmente das exportações. A teoria monetária europeia do século XIX funcionava perfeitamente para países com economias semelhantes, estruturas produtivas parecidas e baixa dependência de importações. Mas o Brasil, éramos o oposto completo. Tínhamos coeficiente de importação altíssimo e dependência brutal do mercado externo. Veja como o sistema deveria funcionar na teoria europeia. Se um país importasse mais do que exportasse, criaria um déficit na balança de pagamentos. Esse país seria forçado a exportar ouro, reduzindo seu meio circulante. Com menos dinheiro em circulação, os preços internos cairiam, estimulando exportações e desestimulando importações, corrigindo automaticamente o desequilíbrio. Lindo no papel, desastroso na prática brasileira. Para uma economia europeia com poucas importações, um desequilíbrio ocasional podia ser financiado com dinheiro de circulação interna sem grandes traumas. Mas para o Brasil, com coeficiente de importação elevadíssimo, qualquer desequilíbrio brusco exigiria uma contração gigantesca do meio circulante, causando verdadeiro colapso econômico. A Inglaterra poderia ter enfrentado o mesmo problema, já que suas importações cresceram muito no século XIX, mas a Inglaterra era o centro da economia mundial e grande exportadora de capitais. Ela comandava as flutuações econômicas globais. O Brasil era apenas uma peça no tabuleiro europeu. Aqui está o detalhe que explica tudo. Na antiga economia com trabalho forçado, esse problema nem existia. Como a procura monetária era igual às exportações, tudo que se ganhava podia ser gasto em importações sem criar desequilíbrio. O problema surgiu justamente com a transição para o trabalho assalariado. Com os salários sendo pagos internamente, a renda começou a se multiplicar através do efeito multiplicador. As pessoas recebiam salários, gastavam no comércio local, esse comércio comprava mais produtos, gerando mais empregos e mais salários. A economia crescia em duas etapas. Primeiro pelas exportações, depois pelo efeito multiplicador interno. Mas atenção para a armadilha mortal. Quando uma crise estourava nos centros industriais europeus, os preços dos produtos primários brasileiros despencavam imediatamente. Nossa entrada de divisas caía de forma brutal e instantânea. Porém, os efeitos dos aumentos anteriores de exportações continuavam se propagando lentamente pela economia interna. Resultado: existia uma fase crítica em que a demanda por importações continuava crescendo, mas a oferta de divisas já havia sido drasticamente reduzida. Era exatamente nesse momento que precisaríamos de reservas metálicas gigantescas. Mas quanto seria necessário? Muito mais do que qualquer economia dependente poderia acumular. E tem mais. Nas economias dependentes, como a brasileira, a conta de capital da balança de pagamentos se comportava de forma ainda mais adversa nas crises. Enquanto isso, nas economias industrializadas, as crises funcionavam de maneira completamente oposta. Quando uma crise começava na Europa, os investimentos caíam bruscamente, reduzindo a demanda global. Mas essa redução se traduzia imediatamente em queda das importações e liquidação de estoques. Os importadores europeus, ao primeiro sinal de crise, suspendiam pedidos de produtos primários. Isso provocava queda violenta nos preços desses produtos, justamente aqueles que o Brasil exportava, mas para os países industrializados, a crise trazia benefícios. Eles viam suas importações caírem, os preços dos produtos importados despencarem e ainda experimentavam entrada de capitais, já que as empresas repatriavam recursos para melhorar sua liquidez. Além disso, como os capitais exportados no século XIX eram principalmente empréstimos públicos com garantia de juros, o serviço desses capitais continuava entrando regularmente, fortalecendo ainda mais a posição externa desses países durante as crises.
Agora compare com o que acontecia no Brasil. A crise começava com queda brutal no valor das exportações, seja pela redução de preços, de volume ou de ambos. Demorava tempo para que essa contração afetasse plenamente nossa demanda por importações. Enquanto isso, surge desequilíbrio imediato na balança de pagamentos. Pior ainda, os preços dos produtos manufaturados importados caíam de forma muito mais lenta e menos intensa que os preços dos nossos produtos primários exportados. Isso configurava deterioração nos termos de troca. Somava-se a isso a rigidez do serviço dos capitais estrangeiros e a redução da entrada de novos capitais. Era um colapso perfeito. Para o Brasil, no auge do café, aplicar o padrão ouro exigiria reservas metálicas absolutamente impossíveis de acumular, conforme a economia com trabalho forçado era substituída pelo sistema de trabalho assalariado. Tornava-se progressivamente mais impossível seguir as regras do padrão ouro. Mas aqui está a parte mais fascinante e trágica dessa história. Os homens públicos brasileiros da época simplesmente não conseguiam enxergar essa realidade. Como o Brasil era economicamente dependente dos centros industriais, era quase inevitável que nossa elite interpretasse os problemas nacionais por analogia com a experiência europeia. A ciência econômica europeia penetrava no Brasil principalmente através das escolas de direito e se convertia em um verdadeiro dogma religioso, aceito sem qualquer confronto com a realidade brasileira. Quando a realidade se afastava do modelo ideal da doutrina europeia, simplesmente se assumia que o Brasil estava doente, patológico, anormal, pulava-se diretamente de uma interpretação idealizada e europeia da realidade para a formulação de políticas econômicas, sem qualquer crítica da doutrina à luz dos fatos reais observados no Brasil. Era como tentar encaixar uma peça quadrada em um buraco redondo e culpar a peça por não encaixar. Essa incapacidade de compreender a realidade brasileira de forma científica era especialmente grave no campo monetário. Na Europa, não se desenvolveu durante todo o século XIX nenhuma teoria monetária que funcionasse fora do esquema do padrão metálico. O político brasileiro com formação econômica estava completamente preso a esses preconceitos doutrinários. Na moeda brasileira em circulação, eles viam apenas o aspecto patológico, sua inconversibilidade. Ao tentar aplicar as regras do padrão metálico a essa moeda inconversível, especialmente aquelas da teoria quantitativa, afastavam-se cada vez mais da realidade concreta do país. E aqui está o paradoxo histórico que deveria fazer qualquer pessoa inteligente parar para pensar. Os historiadores das ideias econômicas no Brasil sempre se surpreenderam com a insistência monótona que se qualificavam de anormais, fenômenos que eram absolutamente recorrentes na economia nacional. A inconversibilidade, os déficits, as emissões de papel-moeda. Essa suposta anormalidade durou séculos, mas raramente se transformou em objeto de estudo sério. Ninguém fazia esforço real para compreendê-la, embora ela fosse a própria realidade em que viviam. Todos os esforços se concentravam em uma tarefa que a experiência histórica já provava ser completamente vã: submeter o sistema econômico brasileiro às regras monetárias vigentes na Europa. Esse gigantesco esforço de copiar a Europa, derivado de uma fé cega em princípios doutrinários completamente desconectados da observação empírica da realidade brasileira, prolongou-se pelos 3 primeiros decênios do século XX. 3 décadas de insistência no erro, 3 décadas de fracasso, 3 décadas de recusa em olhar para a própria realidade. O que você acabou de descobrir é a raiz histórica de muitos problemas econômicos que o Brasil enfrenta até hoje. A dependência externa não foi acidente. A vulnerabilidade às crises internacionais não foi azar. Tudo foi consequência de uma estrutura econômica deliberadamente mantida, mesmo quando toda a evidência mostrava que não funcionava. Se este vídeo abriu seus olhos para uma parte da história brasileira que não te contaram na escola, deixe seu like. Inscreva-se no canal para continuar descobrindo as verdades ocultas sobre nossa história econômica. E compartilhe este conteúdo com quem precisa entender de verdade como o Brasil chegou onde está. Até o próximo vídeo. Tchau!